nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, amados irmãos e irmãs, para mais um dia de reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia de sábado, dia dedicado a Maria, nossa mãe, Nossa Senhora, nossa intercessora, nossa advogada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 43b a 45. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, o tema dessa reflexão de hoje é: o Filho do Homem será entregue nos profetas atuais. O que é este tema? O que significa este tema de hoje? O Filho do Homem será entregue nos profetas atuais. Olhamos diante de um mundo de tantas coisas acontecendo fora dos desígnios de Deus, onde há uma fatia de uma humanidade cheia de pecado que não escutam mais a voz do Senhor. E, como início dessa reflexão, vemos o que acontece na punição do mundo civil e do mundo religioso. O que mais olhamos diante desta vida terrena, onde as leis civis, as leis elaboradas pelo próprio homem, e muitas delas inspiradas por Satanás, aonde muitos cristãos estão impedidos de professar a sua fé e de anunciarem a verdade e denunciarem a mentira. E também, infelizmente, na nossa igreja, muitos vão serem excluídos ou até impedidos de professarem aquilo que de verdade é verdade. Aquilo que de verdade é de verdade o que o próprio Cristo anunciou quando passou por este mundo. Muitas dirigências religiosas vão fazer com que aqueles que são missionários de Deus, são profetas de Deus, que falam a verdade e denunciam a mentira, vão ser excluídos, vão ser impedidos de falarem aquilo que muitos fiéis precisam ouvir. É triste, mas esta é a verdade. E qual é a verdade de hoje? O que está acontecendo no mundo de hoje? Primeiro, olhamos as famílias. Como exemplo, a família de Nazaré, que infelizmente está sendo as famílias que eles dizem ser famílias de hoje, tudo fora do padrão daquilo que é a formação de Deus. Deus quis ser um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto e passar por uma família. Quis mostrar para o mundo o que é uma família através da família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Mas infelizmente, as ideologias mundanas e também com o apoio do mundo civil, das leis mundanas, estão aí banalizando aquilo que é a vontade e o desejo de Deus. Aonde muitos falam que é família, mas na verdade são ilhas, porque a família ela começa
com a bênção de Deus lá no altar. E qual é a outra situação que está banalizando o mundo, as pessoas, descaracterizando a pessoa, imagem e semelhança de Deus? As roupas, a forma que muitos estão vestindo, expondo o seu corpo, que é sagrado, de qualquer forma, acompanhando o modismo, também inspirado por Satanás. Músicas que não têm letra, não têm conteúdo, e muitos dizem, se Deus quiser, que Deus está conosco, Deus é a nossa bênção, se Deus quiser, coloca o nome de Deus em tudo, mas escuta, tanta porcaria. Isto não é a verdade. Quando se fala de Deus, você tem postura para se vestir e para escutar aquilo que é verdadeiro, aquilo que de verdade faz bem à nossa alma. E também olhamos diante de tantos programas de televisão, filmes, tantos outros programas, e como este programa que podemos frisar, que é as novelas, onde apresenta aquilo que não é real para o sonho e o desejo de Deus, mas que muitos copiam e vivem como realidade em seus convívios. E olhamos diante dos projetos de Deus ser todo desfeito por uma humanidade atacada e ferida pelo pecado, com a ação diabólica, a ação do diabo, querendo destruir aquilo que Deus fez. Ele não pode destruir a Deus, mas com as suas ideologias ele pode destruir o ser humano, a pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. E o que fazermos? Como nos safarmos dessa situação? Uma vida de oração. E aonde começa a vida de oração? Pela Eucaristia e pela confissão. Esses dois sacramentos. A Eucaristia e a confissão. Aquele que não pode passar pela confissão e receber a Eucaristia, infelizmente a palavra é esta, está servindo a Satanás. Por quê? Porque está renunciando a Deus através da Eucaristia para servir ao diabo, vivendo na vida de pecado. E qual é a outra oração? A adoração a Deus. Se eu estou em comunhão com Deus, é justo que eu adore o Senhor. É justa a minha adoração. Outra coisa, não é somente justa, é verdadeira. Porque realmente eu sirvo a Deus. Eu vivo aquilo que Deus deseja na minha vida. E depois, a palavra, o alimento que nos esclarece aquilo que é a verdade. E a palavra, ela só pode ser meditada, discernida através da ação do Espírito Santo e através da comunhão com Deus. Porque se não tiver isto, é simplesmente uma história. O rosário, aonde nos acorrenta, aonde nos leva a Jesus, aonde Maria com seu sim nos dá a graça de sermos também sacrários, sermos aqueles e aquelas que podem receber a Jesus, podem comer e beber do santo sacrifício, que é Jesus na hóstia santa. O anjo da guarda, que é um presente de Deus, devemos explorar, rezar a oração do anjo da guarda, pedir ao anjo da guarda para estar sempre conosco. Os arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, para que estejam sempre na nossa presença, nos defendendo das investiduras de Satanás. O jejum é uma forma de renunciarmos aquilo que nós queremos, que a nossa humanidade quer. Porque quem faz também o jejum, seguidos de toda essa vida de oração, com certeza não vai vestir roupas bobas, obscenas, roupas que descaracterizam aquilo que é o corpo humano, indecente, e também não vai ouvir porcaria, mas vai ouvir aquilo que fala de coisas boas, não de besteiras, não de sons que aparentemente são bons, mas as músicas, as letras são uma porcaria. A caridade. A caridade não é você escutar o que você quer, vestir o que você quer e vai lá e dá comida para alguém, fala de Deus para alguém. Você deve
com a sua prática em Deus, seguindo exemplos de Deus, representar Deus com a sua voz, com as suas atitudes. Então, eu sou só digno de receber a Deus a partir do momento eu sou só digno de fazer a caridade a partir do momento que eu faço a vontade de Deus. Quando a gente fala da Eucaristia, veja bem, se você vai na pizzaria, você vai lá só adorar a pizza ou você vai comer a pizza? Que sentido vai ter você ir na pizzaria? Só olhar para o teto? Olhar para as pessoas? Lá se chama pizzaria. Você vai lá e comer a pizza. Se você não for lá para comer a pizza, que graça vai ter? Da mesma forma, é você ir ao templo de Deus, à casa de Deus, se não for receber a Eucaristia. Que graça vai ter? Só vai lá ficar adorando? Como eu queria comer esse pedaço de pizza, mas eu não posso. Eu não posso comer. Da mesma forma, a Eucaristia. Acorda, para você que está vivendo em pecado, para você que não comunga. É sério. Busque a Eucaristia como centro da sua vida. E, por último, amar a quem não merece. É difícil, né? Mas é preciso amar a quem não merece, a quem critica você porque você fala a verdade, porque você é radical, porque você fala as verdades mesmo. Ame, reze, porque a verdade bem dita, bem colocada, um dia será graça e conversão daqueles que te ignoram hoje. Um excelente e abençoado final de semana, rezando também pelo nosso Papa, que também governa essa igreja tão criticada, pelos bispos do mundo inteiro, em especial nosso bispo, pelos padres do mundo inteiro, em especial nosso pároco, e pelas vocações sacerdotais e religiosas, e pelos leigos que levam a palavra de Deus, você que divulga esse canal. Meu amado irmão, minha amada irmã, esta é a mensagem de hoje. O Filho do Homem será entregue nos profetas atuais. Mas é preciso lutar, é preciso anunciar, porque a verdade vai chegar aos corações daqueles que precisam e que estão abertos a ouvir. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, um excelente e abençoado final de semana. Bom dia, amados irmãos, bom dia, bom dia, bom dia. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente,